Olá, tudo bem? Eu sou a Paula Nossi, eu sou terapeuta integrativa sistêmica, sou consteladora familiar e estrutural e mentora de relacionamentos e facilitadora do reencontro e conexão com a criança interior. Espero que vocês sejam muitíssimo bem-vindos. Esse vídeo aqui, ele faz parte de um material que eu geralmente envio, né, para os representantes que vão participar das constelações, tanto no online como no presencial. E também, às vezes, eu envio para a pessoa que marcou uma constelação comigo. Ele é bem resumidinho, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a postura dos representantes. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, seja aqui, né, aqui nos comentários do YouTube mesmo, através do meu WhatsApp, pelos canais, né, e pelo A Maternitude, lá no Instagram também, pelo direct do A Maternitude, @amaternitude, ok? Então, vamos lá. Quando a gente... muitas vezes, quando você vai participar de uma constelação, a pessoa chega para mim e fala assim: nossa, mas eu nunca participei, né? Eu não tenho nem ideia o que eu tenho que fazer lá. E aí, geralmente, eu falo assim: que coisa boa, esse é o lugar do não sei, né? Que é o lugar do vazio. E por que isso, né? Qual que é essa postura ideal dentro de um campo, dentro de uma constelação, para os representantes? A constelação, ela vai ocorrer dentro do que a gente chama de um campo de energia, né? É o campo morfogenético. Eu não vou entrar muito nesse conceito aqui, não, mas esse campo, ele se forma, bem resumidamente, é como se uma analogia bem tosquinha assim, mas eu acho que vai dar para entender. É como se a pessoa que está sendo constelada, ela te desse a senha do Wi-Fi dela, e aí você consegue, através daquela senha do Wi-Fi, você acessa as informações do sistema familiar dessa pessoa, tá? Dela e do sistema familiar dela, como um todo, tá? E como é que a gente faz para entrar nesse campo, esse campo de energia, esse campo de informações? Nada. A gente não tem que fazer nada, né? A não ser estar ali presente, sem julgamento, sem expectativa, sem intenção. E aí a gente procura perceber no nosso corpo as sensações e os sentimentos que ocorrem, tá? Em determinado momento. Então, é literalmente a gente vai, sim, a gente está lá, né? Se dispondo a servir o campo do outro, então é um serviço, mas a gente não vai com a intenção de ajudar o outro, né? Às vezes a gente tem uma sensação um pouquinho desagradável, e quando a gente deixa de falar, às vezes a gente deixa de dar uma informação importante. Então, se por um acaso é uma coisa que você não sabe se pode falar ou não, chama a facilitadora, chama a consteladora, quer te falar uma coisa. Me chama, né, no ouvido, me fala, e aí a gente vê se é algo que realmente precisa ser expresso naquele momento ou não, tá? Mas é importante que não queira agradar, que não queira ajudar, que não queira só mostrar as coisas boas, porque senão acaba que a pessoa que está sendo constelada não vê aquilo que ela precisa ver, tá? Outra coisa que é importantíssima eu falar com vocês é a questão da gente deixar a razão de lado. Lá, a gente não vai ficar no mental, no cognitivo. A gente vai realmente, como se fosse um processo meditativo, onde a gente entra em contato com o nosso corpo. Se está vindo sensação agradável, desagradável, de calor, de frio, formigamento, enjoo, nó na garganta, qualquer sensação corporal, né? Assim como os meus sentimentos. Nós não temos muito um repertório emocional muito avantajado, né? Eu acho que a gente está olhando mais para esse lado de alguns anos para cá. Então, quem é mais ou menos da minha geração, a gente está aprendendo isso agora, né? E tomara que os nossos filhos tenham um repertório um pouco maior, né, do que o nosso. E eu acho que muitos de nós estão indo nesse processo aí justamente para trazer isso para eles. Mas muitas vezes eu percebo que quando eu pergunto para o representante o que ele está sentindo, ele me fala o que ele está pensando. E aí é aqui, ó, é racional. Então, a hora que eu pergunto tanto para representante ou também numa constelação individual, onde eu estou com a própria pessoa que está sendo constelada, né? Eu pergunto, tá, e que sentimento te vem?
na hora que você vê essa imagem, na hora que você se posiciona do lado dessa pessoa, ou na hora que você escuta esse representante falando isso, que sentimento te vem? Aí geralmente a pessoa começa assim: ah, eu acho o quê? Eu penso o quê? E aí fala uma frase. Ah, eu acho que isso quer dizer, não, 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 não. Sentimento, gente, geralmente é uma palavrinha. Eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto mágoa, eu me sinto triste, eu me sinto angustiada, ansiosa, amorosa, eu me sinto feliz, eu me sinto extasiada, eu me sinto alegre, eu me sinto nauseada, eu me sinto enjoada, eu me sinto perdida, eu me sinto confusa, eu me sinto introspectiva, eu sinto vontade de rir, eu sinto vontade de chorar, eu sinto vontade de me fechar, né? Aí também essas sensações corporais são importantes, né? Eu sinto vontade de me fechar, eu sinto vontade de pular, eu sinto vontade de gritar, eu sinto vontade de me mexer, eu sinto vontade de não ficar parada, eu sinto que meu corpo não quer parar. É esse lugar que a gente vai quando a gente está representando, tá? Então é importante a gente deixar essa razão de lado, tá? Em cada constelação, cada um vai ser tomado a serviço dessa constelação, do sistema, né? E a melhor postura é realmente que cada um que está lá se entregue a esse momento, né? Às vezes sem ficar preso na própria história. Lembrando, eu sempre falo da questão da humanidade compartilhada. Então, muitas vezes, quando a gente é chamado para representar, ou a gente já viveu alguma coisa parecida, ou está vivendo alguma coisa parecida, mas essa é a hora da gente soltar um pouquinho essas coincidências, soltar um pouquinho esses paralelismos, o que a gente pode deixar para o final, né? A gente pode compartilhar isso. Eu gosto sempre de fazer esse momento de compartilhar, né? Depois que vocês saírem dos papéis que vocês estão representando, por quê? Para que a gente possa realmente estar a serviço do sistema da pessoa que está sendo constelada, né? É maravilhoso ser representante. Eu mesmo, como consteladora, quem me conhece sabe aí, eu sempre que eu posso, eu estou presente nas constelações de outros colegas, porque é, é a possibilidade da gente vivenciar experiências novas de um outro lugar. E isso vai ampliando as nossas vivências aqui, sabe? Na nossa vida mesmo. Então, às vezes, você está representando um irmão da constelada e que eles brigam muito, e aí você sente a dor desse irmão, e aí desse lugar você percebe que aquilo que você viveu com seu irmão, ele também pode estar sofrendo com aquilo. Percebe? Então, por isso que eu falo, gente, participem como representantes. É a forma mais barata da gente vivenciar todos os benefícios e todas as maravilhosidades de uma constelação, né? Então, o ideal, né, é a gente soltar um pouquinho as coincidências, os paralelismos da nossa própria história, para que a gente possa dar a nossa contribuição para a constelada. A gente está ali servindo ao campo dela, então a gente se esvazia, né? É esse lugar do vazio. Então, a gente tem que vivenciar ela realmente como representante. Então, às vezes, a gente precisa entrar no campo, precisa respirar um pouquinho, e aí a gente percebe o que está chegando naquele momento, né? E aí, essa questão da presença, né? Eu tenho que estar 100% entregue e presente para aquele momento. E aí, a pessoa que é escolhida para representar, ela pode representar tanto um familiar, que pode estar vivo ou estar morto, e aqui eu acho bacana falar isso, porque eu já fiquei, né, sabendo de casos que a pessoa às vezes, nossa, fiquei preso naquele papel. Gente, não, fulano baixou em mim, não é nem eu fiquei preso no papel, ficou preso no papel, eu vou explicar, mas o morto e vivo eu quero explicar isso agora. É, Nossa, fui participar de uma constelação e o espírito do pai da menina baixou em mim porque eu fiquei igualzinho o pai da menina que estava constelando.
Gente, o pai da menina tá vivo. O espírito dele não saiu do corpinho dele e foi parar no céu na constelação, não. Por que que ficou igualzinho? Porque você acessou aquele sistema de informações, né? É porque você estava realmente vazio, você se esvaziou. Então, às vezes, até a postura, os trejeitos, o jeito de falar, os sentimentos, vem. Lembrando que a gente representa, não é o pai da constelada, a gente representa o pai que está dentro da constelada. É a representação que ela tem daquele pai. É como ela vê aquele pai. Ok? Então, a gente pode, né, representar o familiar vivo ou morto, qualquer membro do sistema familiar, de qualquer geração anterior. A gente pode representar algum tipo de energia, lugar. Às vezes, eu coloco arquétipos no campo. A gente pode apresentar soluções, os desafios que são vivenciados, né? O lugar que ela está olhando. Lugar, eu já falei, né, gente? Lugar. A gente pode representar até é, alguma pessoa que, de alguma forma, por ressonância, precisa estar ali naquela constelação também, tá? E o que eu sempre falo, né, é que se por um acaso você não foi escolhido para participar como representante, a sua presença no campo, às vezes, é extremamente importante, porque você está ajudando a sustentar aquele campo, né? Às vezes, essa pessoa que não é escolhida, ela pode estar representando alguém que está mesmo de fora, e ali, mesmo de fora do campo, ela está ajudando a sustentar, tá? Então, eu sempre peço que, mesmo que você não seja escolhido para representar, que você se mantenha 100% presente, tá? Longe de qualquer tipo de distração. Se entrega para aquele momento, gente. É uma experiência bárbara, é uma experiência ímpar. Eu acho que quem já participou, quem participa de grupos de constelação sabe disso, né? E, além do mais, se a gente está lá, se a gente se dispôs a servir o campo do outro, a gente vai tratar, né, com o máximo de respeito a questão que foi trazida pela constelada. É, a gente tem que pensar que, às vezes, o que parece ser uma dor pequena para você, para aquela pessoa que está ali constelando, aquilo pode ser uma dor enorme, né? E uma dor que é pequena para você, uma dor que é pequena para a pessoa, para você pode ser enorme. Então, eu acho que a gente tem que enxergar essa dor do outro realmente como algo sagrado e tratar aquilo que está sendo exposto no campo como algo sagrado, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Quando os representantes, né, dentro de uma constelação em grupo, quando eles são posicionados pela pessoa que está sendo constelada, porque é a forma que eu trabalho, muitas vezes eles vão sentir exatamente como as pessoas que eles representam, que eles estão representando, tá? E aí, o que que é importante, né? Vocês vão me ver falando assim, fica nos 10%, fica nos 10%. Por quê? Às vezes vão vir dores dessa pessoa que você está representando fisicamente, né? É, Pode vir sentimentos muito fortes também. Só que a gente tem que lembrar que ali a gente está só representando. Então, você pode verbalizar, você pode ter raiva da outra figura que está sendo representada lá, mas você não precisa chegar lá e bater na figura, né? Você pode falar, eu tenho vontade de bater, ou eu sinto muita dor. E aí vocês vão me ver falando, olha, vai para os 10%. As pessoas que geralmente ficam na representação muito exagerada, muito extrema, é porque elas acessaram algo do sistema delas, tá? Então, quando é necessário, e aqui eu já vou fazer, né, uma explicação, quando é necessário, eu até tiro essa pessoa do campo, se eu sentir que ela está indo muito para a história dela, ou que está difícil para ela estar naquele lugar, eu tiro a pessoa do campo e escolho outro para entrar nesse papel. Não é nada pessoal a você, se isso acontecer com você, tá bom? É, E aí a gente tem que pensar, né? O tanto que isso impacta na nossa vida, porque isso vai estar impactando no sistema da pessoa que está sendo constelada e também no nosso sistema, e de uma forma muito positiva.
né? Nós estamos todos interconectados, como uma teia mesmo, né? E eu falo muito o tanto que a constelação é uma terapia de amor, né? Muita gente chega assim, ai, que medo, não sei o que vai acontecer lá. Gente, fica tranquilo, o campo é um campo amoroso, os movimentos são movimentos amorosos, é o amor se movendo mesmo, sabe? É um amor se concretizando naquele campo, ok? A gente tem que sempre lembrar o quão profunda é a nossa ligação um com os outros, né? E quem entra no campo se dispondo a entrar nessa constelação como representante, quando ele se coloca realmente totalmente disponível e entrega esse processo, de alguma maneira, essa pessoa que se esvaziou do seu próprio sistema e entrou num outro sistema, em um outro campo, vai acontecer uma ressonância também em que essa pessoa vai receber muito o que ela está doando ali, né? E aí falar um pouquinho do trabalho, né? O que é o trabalho do facilitador, no caso? Eu, como consteladora, eu também entro nesse campo, né? Então eu consigo perceber o que está acontecendo, eu tenho algumas sensações, eu tenho algumas percepções, só que eu não vou entrar no mesmo jeito que o representante, né? Porque o representante vai estar diretamente em contato com aquela pessoa, com aquela figura, aquele lugar, aquilo que ela está representando. E vai sentir aquilo ali. Eu, no meu caso, eu já vou estar mais em contato com o sistema como um todo. Então, eu vou estar sempre atenta ao próximo movimento, né? É, é, E às vezes eu vou interromper uma fala, às vezes eu vou falar não é hora, né? Às vezes eu vou encerrar a coisa por ali. Por quê? Porque eu também tô naquele campo, eu estou naquele sistema e eu estou percebendo qual que é o primeiro passo, qual que é o próximo passo que precisa ser dado naquilo ali, tá? Deixa eu só ver se preciso falar mais alguma coisa com vocês, que eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada. Ah, e aqui, né, a facilitadora também, no caso eu, como consteladora, né? Eu também me coloco num vazio, sabe? Então eu também não entro querendo ajudar a minha cliente ou querendo. Muitas vezes eu tenho que dizer coisa para ela diferente daquilo que ela queria ouvir, né? Eu me coloco lá totalmente entregue a serviço do campo e aberta a tudo que se apresentar, tá? Também sem julgamento, sem intenção, sem expectativa. E a gente não vai trabalhar com a ideia de consertar nada numa constelação, tá? Eu não quero consertar o relacionamento dela com a mãe, com o pai, com o filho, com o marido. Não, a ideia não é essa. O campo vai se mostrar. E o nosso trabalho lá, né, é deixar surgir o que tiver que surgir e crescer os recursos que já existem. Porque muitas vezes essa pessoa que está indo constelar, ela tem um monte de recurso dentro dela, mas ela não tem noção disso. Ela está olhando para outro lugar, às vezes ela está olhando para um familiar que foi excluído, às vezes, por estar fora do lugar dela, ela está um pouco perdida, né? Às vezes, dentro de um relacionamento que não está tendo equilíbrio naquele relacionamento, ela está, às vezes, numa posição de mãe ou de criança, né? Que não está tendo esse equilíbrio entre o dar e receber num relacionamento afetivo, que deveria ser de igual para igual, né? E aí ela não consegue seguir nesse relacionamento, ou está acontecendo um movimento de querer sair, ou ela está percebendo que o marido está com o olhar para outro lugar, ou ela está com o olhar para outro lugar. Então, assim, isso tudo vai vindo, o campo vai trazendo essas informações, e a partir do momento que ela vê essa imagem, né, que está sendo formada, sabe quando a gente fala assim, para você é fácil porque você está vendo de fora, você não está vivenciando o meu problema? A constelação é isso. A própria pessoa consegue ver essas imagens internas, inconscientes, ou às vezes num nível subconsciente, assim, né? Um quase consciente. E ela pega essas imagens internas e aquilo é levado para o campo. Por isso é tão importante a gente não ficar no mental, né? Não só os representantes, como a pessoa que está sendo constelada também,
tá? É importante a gente confiar no campo. Eu sempre falo isso. O campo é muito sábio. Vai estar presente quem tem que estar, né? Vão surgir no campo as coisas que já estão na hora de surgir, que precisam surgir, né? O campo é essa alma, né? Essa alma coletiva, essa alma maior aí que Jung chamava de inconsciente coletivo, é confiar que ela indica o caminho, né? E quando a gente confia na nossa alma, e aqui eu não estou falando alma no sentido espiritual, não, eu estou falando nessa essência, no que nos liga, sabe? Quando a gente confia nisso, quando confia nesse campo, né? A constelação e os movimentos começam a acontecer por eles mesmos, tá bom? Acho que eu falei tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, com certeza vocês podem me perguntar, se tiver alguma dúvida, tá? Bem, acho que é só isso mesmo. Qualquer coisa, entrem em contato comigo, né? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que se vocês estão como representante ou como constelado, você tem. É, Pode entrar em contato pelo direct do Instagram, que é o @amaternitude, tá? Ou, como eu vou deixar esse vídeo no YouTube, você pode deixar algum comentário aqui embaixo também, se for o seu caso. Tá bom? É isso. É, Espero do fundo do coração que possamos estar juntos muitas e muitas e muitas vezes. E se você está vendo esse vídeo no dia que vai acontecer uma constelação, eu já queria te agradecer, né, por você estar se dispondo a servir o campo de outra pessoa e te garantir que isso também vai te beneficiar, né? E estou à disposição para todos vocês, todos esses canais que eu já falei, gente, eu sou péssima com esses negócios de propaganda, em todos esses canais, tá? E é isso, então, tá bom? Para quem vai me ver hoje ou esses dias aí, até mais tarde ou até outro dia, e manteremos o contato com muito amor aí sempre, que saibamos ter essa expressão do amor aqui, tá? Um beijo e muitíssimo obrigada.